Olá, saudações a todos. Hoje vamos responder a pergunta de um amigo: existe batismo infantil ou isso é somente um banho? Todos sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos ver se temos resposta para esta pergunta. Pessoal, nos dias atuais, denominações desacreditam, não recomendam e até combatem o batismo infantil. Seu principal argumento se dá por acharem que apenas adultos eram batizados por João Batista e pelos apóstolos. O interessante nesse caso é observar que, ao contrário do que se pensa, as Sagradas Escrituras nos dizem o contrário. Reparem em um importante detalhe que muitas vezes nos passa despercebido. Quando o povo judeu se refere a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, estão se referindo a todos que ali moram, né? Inclusive servos, filhos, são todos, tá, pessoal? Sendo mais claro, eu e minha casa, eu e minha esposa, meus servos, meus filhos e filhas serviremos ao Senhor. Então, será que apenas adultos eram batizados? Podemos encontrar alguns indícios, como em Atos capítulo 11, versículos 5 a 16, Atos capítulos 16, versículos 14 e 15, por aí vai. Pessoal, existem vários exemplos disso, mas retornaremos ao batismo mais tarde. Vamos ver algumas outras informações importantes. Vejam, é fato reconhecido que para o povo judeu a circuncisão era o ritual que marcava, né, ali a entrada dos meninos para o judaísmo, que nasciam em casas judaicas. Esse ritual, cerimônia, era feito ao oitavo dia após o nascimento da criança, certo? Isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 17, versículos 10 a 14. Existe ali a exigência para a exclusão do não circunciso. Eles reforçam que a circuncisão seja feita no oitavo dia e que todos sejam circuncidados. Bom, visto isso, vamos dar um salto no tempo e vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz com relação ao batismo e à circuncisão. Em sua carta à comunidade de Colosso, Paulo nos deixa o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que você tem no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 2, perdão, versículos 11 e 12. Entendo que o apóstolo Paulo aqui é bem claro ao comparar a circuncisão ao batismo. E mais que isso, é claro ao dizer que não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo. Claro e óbvio que o apóstolo Paulo está dizendo que o batismo substitui a circuncisão. Hoje nós não nos circuncisamos porque nós nos circuncisamos na carne, porque existe uma outra circuncisão que é feita por Cristo. E se a circuncisão era praticada pelo sacerdote aos 8 dias do nascimento da criança, do menino, e o batismo substitui a circuncisão, podemos entender que o batismo ser praticado em recém-nascidos. E com todo respeito aos que pensam ou entendem de forma diferente, desconheço o versículo que proíba o batismo infantil. O outro ponto que podemos verificar são os chamados pais da igreja, e verificar se dizem algo contra ou a favor do batismo infantil.
Podemos descobrir como era a prática do batismo nos primeiros séculos, lá no comecinho da igreja. Vamos ver aqui, deixar aqui. Vamos lá. Irineu de Leão, 130 a 202 depois de Cristo, né? Um dos primeiros testemunhos. Ele diz que Cristo veio salvar todos os que por ele renascem em Deus, bebês, crianças, jovens e adultos. Abre aspas. Ele veio salvar todos os que por ele renascem em Deus, recém-nascidos, crianças, jovens e velhos. Fecha aspas. Isso está em Contra Heresias, capítulo 12. Embora não mencione explicitamente a palavra batismo, o contexto de renascer na teologia dos pais da igreja é o mesmo que batismo, especialmente no século II. Orígenes, 185, 254 depois de Cristo. Orígenes afirma não apenas que a igreja batizava crianças, mas que isso vinha da tradição apostólica. O que é tradição apostólica? Aquilo que veio dos apóstolos de Cristo. Aspas, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de batizar também os recém-nascidos. Fecha aspas. Isso está lá no livro de comentário aos Romanos, capítulo 5. O batismo das crianças é um costume transmitido pelos apóstolos. Fecha aspas. Homilia sobre Levítico 8:3. Este é um dos testemunhos mais fortes da antiguidade. Hipólito de Roma, viveu mais ou menos no ano 215 depois de Cristo. Na obra Tradição Apostólica, Hipólito descreve um ritual. Primeiro, abre aspas, primeiro batizem as crianças, se não puderem responder por si mesmas, que os pais ou alguém da família responda por elas. Fecha aspas. Tradição Apostólica 21. Este texto é decisivo. Crianças eram batizadas e seus pais respondiam por elas, exatamente como que ocorre no batismo infantil hoje em dia. Cipriano de Cartago, ano 200 a 258 depois de Cristo. Apesar de já ser um texto mais tardio do século III, está bem mais próximo dos apóstolos do que os anabatistas do século XVI e XVII. Concorda? Cipriano responde a uma pergunta sobre se era necessário esperar o oitavo dia, por analogia à circuncisão, e a resposta dos bispos do concílio de Cartago é clara. Abre aspas. Nenhum de nós concorda em impedir o batismo dos recém-nascidos. Fecha aspas. O concílio falava diretamente sobre bebês recém-nascidos. O grande Agostinho de Hipona, que viveu no ano 354 a 430 depois de Cristo. Agostinho defende fortemente o batismo infantil e afirma que isso vinha desde os apóstolos. Olha só o que ele diz. Abre aspas. O costume de batizar crianças não é invenção humana, mas sempre foi observado na igreja. Fecha aspas. Isso está lá em Contra Juliano, capítulo 1. Para Agostinho, negar batismo infantil era negar a própria tradição apostólica. E poderíamos ficar por aí citando os primeiros cristãos, os pais da igreja, por horas. Tá? Agora, a conclusão histórica que nós podemos chegar aqui é o seguinte: o batismo infantil já existia desde o século II. No século III, ele aparece documentado, normatizado e amplamente difundido. No século IV, ele é considerado parte da fé cristã comum. No século V, torna-se doutrina oficialmente defendida contra opositores. Portanto, sim, os pais da igreja batizavam crianças, e consideravam isso tradição vinda dos apóstolos de Cristo. Pessoal, sugestões de leituras mais pesadas, mais densas e até leituras mais leves, mais tranquilas, se encontram na descrição desse vídeo, assim como a bibliografia.
Então, né, os pais da igreja, o próprio Paulo, né, eles concordam e corroboram para que sim, para que o batismo infantil não há pecado, não há erro, né, sobre isso. Vejamos assim, ó, uma criança não necessita ser apresentada a Deus no tempo, pois Deus conhece essa criança desde a formação no ventre de sua mãe. E sim, meus irmãos, uma criança precisa ser batizada e fazer parte do corpo de Cristo na igreja militante. Afinal de contas, nascemos em pecado. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Um abraço forte a todos e em té.